E se os sacerdotes, as pessoas mais estudadas, como você que tem um doutorado e tudo, se vocês não pensam diferentemente, se vocês não enxergam um Deus mais humanizado no sentido de mais amoroso do que isso que a gente às vezes encontra em algumas pregações por aí. E eu sei que é delicado falar sobre isso. O próprio pastor Ed Renekiewicz, que eu já entrevistei no meu canal, ele foi cancelado, ele foi desligado, né, exatamente, da ordem dos pastores. Por ter falado isso aí com você? Não comigo, não. Mas por defender as ideias contrárias àquilo que o protestantismo defende. A frase, assim, né, que ficou marcada: a Bíblia deve ser atualizada. Não no sentido de ser reescrita, mas você tem que extrair dali o que é uma verdade fundamental, que é o amor de Cristo, o amor de Jesus, e deixar para trás algumas coisas que eram questões daquela época. E aí ele traz como exemplo a questão da homossexualidade. Você vai ficar aí condenando as pessoas e tudo por conta de uns 3 ou 4 versículos ali. Ele problematiza assim, e a galera ficou furiosa. Então, o caso do Ed, que não manda na igreja dele, né? Ele tem uma posição ali de liderança muito forte. Eu acho que se dependesse dele, as coisas seriam até mais progressistas ali, mas não depende deles. Eles têm uma assembleia e tudo para votar várias pautas, assim, várias questões. Como é na igreja católica, não depende ali de um bispo mudar as regras do jogo. Mas, Fábio, entre vocês, cara, se sustenta essa crença de um Deus LGBT-fóbico que abomina a homossexualidade? É nisso mesmo que vocês acreditam? Porque não é o que parece quando a gente vê esses dados de que a maioria dos padres é homossexual, e por mim tá tudo bem isso aí, e boa parte tem suas relações sexuais na surdina, né? De forma oculta ali. Exatamente. Como é que você lida com isso, cara? Conta um pouquinho pra nós sobre isso aí, porque é um assunto importante. E você tocou numa questão, assim, nevrálgica da igreja, né? Porque é muito mais abominável aos olhos dos fiéis do que para a instituição. Eu estava pegando aqui, quando você falava, o que o catecismo afirma. Ou seja, o catecismo, que é o documento oficial da igreja. Se me permite, eu vou ler um trechinho. Então, o catecismo da Igreja Católica afirma que as pessoas com inclinação homossexual devem ser tratadas com respeito, compaixão e sensibilidade. A igreja condena qualquer forma de discriminação ou violência contra pessoas homossexuais, reconhecendo a sua dignidade como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E no parágrafo 2358, a Sagrada Igreja declara: devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, e evite-se em relação a eles todo sinal de discriminação injusta. O segundo ponto do catecismo reconhece que a inclinação homossexual por si só não constitui pecado, mas a descreve como tendência objetivamente desordenada. Para de ser tão CID. Isso significa que, na visão da igreja, a atração pelo mesmo sexo não corresponde ao propósito da sexualidade humana, conforme o plano de Deus. No entanto, o simples fato de ter essa inclinação não implica numa culpa moral ou um pecado. O parágrafo 2357 do Catecismo da Igreja Católica descreve a inclinação homossexual como objetivamente desordenada, pois, segundo a visão tradicional da Santa Igreja, a sexualidade tem uma finalidade procriativa e unitiva, reservada para o matrimônio entre um homem e uma mulher. A terceira posição da Igreja, e última no Catecismo, diz o seguinte, professor: a Igreja faz uma distinção clara entre a inclinação homossexual e a prática homossexual. Segundo o Catecismo da Igreja, os atos homossexuais são considerados moralmente errados, porque na visão da Igreja são contrários à lei natural, uma vez que não resultam na procriação e não correspondem à complementariedade entre o homem e a mulher.
No parágrafo 2357 do Catecismo da Igreja Católica, lê-se: os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. O ato. A Igreja ensina, portanto, que as pessoas com a inclinação homossexual, assim como todas as pessoas que não são casadas, são chamadas à castidade. A castidade, conforme o ensinamento católico, apostólico e romano, é a integração ordenada da sexualidade dentro do plano de vida da pessoa. E para os homossexuais, isso implica viver em continência sexual. O parágrafo 2359 diz: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de domínio de si que ensinam a liberdade interior, por vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. E conclui dizendo: a Igreja Católica distingue entre a inclinação homossexual, que em si não é pecado, e os atos, práticas homossexuais que são considerados contrários à lei moral. Estou enfatizando a palavra moral para mais tarde fazer uma colocação para você. No entanto, o Catecismo da Igreja insiste no respeito e na dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, e as chama à castidade, promovendo a vida em conformidade com os ensinamentos cristãos. Ponto. Por que eu relato a respeito da questão moral? Porque a questão moral na igreja ela pode ser discutida. A questão moral ela não é dogmática. Ela é uma questão que diz respeito à vida e à adaptação. Então, discutir a homossexualidade é uma obrigação dentro da igreja por ser uma questão moral. Que é, inclusive, uma questão onde nós professamos dogmaticamente que o Papa, quando se pronuncia a respeito de questões morais, ele é infalível na questão moral. Se o Papa Francisco pronunciar dizendo a partir de hoje na Igreja Católica Apostólica Romana, assim procederemos com relação à homossexualidade, ele é infalível na fala dele, porque é moral. Acredita-se que ele tem um canal de comunicação privilegiado com Deus, como se ele estivesse representando... Receberia, sem dúvida, uma inspiração para isso, de acordo com o que é latente no corpo místico da igreja. Então, é importante quando o senhor pergunta, né, por que existe esse viés condenatório? A igreja em si não condena a homossexualidade, a tendência. Ela condena a prática. Como ela condena a prática de um casal que é separado, que nós chamamos de adultério, que são os casais em segunda união. O casal que se separou, as pessoas separadas são chamadas à castidade. Da mesma forma que o homossexual é chamado à castidade. Agora você pergunta, dentro dos bastidores, aquilo que é falado, aquilo que é vivido. De fato, existe muita tendência. Eu não posso afirmar para você, como clérigo, se existe a prática homossexual. Agora, é inegável a tendência homossexual, por vários motivos. Inclusive, na época do doutorado, eu escrevi um artigo sobre isso. Por que que os sacerdotes eram tão... trabalhavam na essência do feminino, né? Esse ser afeminado, né? Ou efeminado. E é algo que eu já respondi até no podcast certa vez. A igreja é muito feminina, né? Majoritariamente mulheres. E os padres lidam com as mulheres. Dificilmente você vai ver nos bastidores da igreja um homem atuando junto aos padres. São sempre mulheres.
Então acaba que nós, de fato, nos tornamos muito mais próximos de um discurso afeminado, de um discurso de trejeitos afeminados, pelo excesso desse convívio feminino. Mas você não acha que vem de antes? Com o Padre Beto, eu ouvi, e também no livro do Frederic Martel, que muitas pessoas, muitos homens homossexuais acabavam buscando a igreja como um refúgio, porque estavam ficando ali com seus 16, 18 anos, familiares já cobrando, cadê as namoradinhas e tudo, e para poder fugir dessa pressão social. E ter um cargo de status que te elevar. Exato, vou dar orgulho para minha família, eu não vou ser uma decepção para os meus pais cristãos. Vou ser um líder, vou levar orgulho, olha o status, né? Ser um padre, enfim, um bispo e tudo. Ao mesmo tempo em que, conforme eu aprendi nesse livro que eu estou mencionando, no Armário do Vaticano, existe uma espécie de acordo tácito entre os líderes da igreja, de que, olha, desde que vocês não deixem vazar o que acontece aqui dentro, aproveitem, lidem aí com a sua consciência, mas façam, tenham suas relações por aí. Pelo menos é essa mensagem que eu capturei, de que existiria uma coisa tácita, oculta ali, olha, gente, todos aqui sabemos, não é? Tudo bem, faz aí escondidinho na sua, numa boa, como se fosse algo... um acordo mesmo ali, mesmo que não precisássemos aqui, ó, vamos falar explicitamente, não vai ter uma regra, mas... E o problema é quando alguma coisa era vazada. Quando... Até hoje professor. Sim. Só há problema quando vaza. Mas não é como se... Então, você concorda que existe uma espécie de acordo tácito? Antigamente, no macro. No macro. E aí, só para concluir o raciocínio, e aí muitos homens homossexuais encontravam aí, então, tanto não vou decepcionar meus pais, quanto posso ter uma vida sexualmente ativa. Eu posso curtir a vida Eu como... posso conciliar as duas coisas. Exatamente. E ainda saída ser incrível. uma liderança. E aí, se não me falha a memória, o Beto que comentou comigo que a igreja está tendo uma escassez, uma procura cada vez menor de homens pelo sacerdócio, porque a sociedade está se tornando mais tolerante, ainda bem, então não está havendo tanta decepção mais. Muitas famílias já são mais inclusivas, já não veem como uma coisa ruim você ser gay, você ser lésbica e assim por diante, e está sendo um problema para a igreja. Essa pelo menos foi a percepção que o Beto colocou. Beto, eu tenho quase certeza que foi você, se não foi, me desculpa, mas eu estou assim resgatando das nossas conversas. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema importante também. Eu penso que antigamente, antes da minha geração... Eu já tô aqui quase entrevistando, Não, né, gente? tá Desculpa. bom, cara, tá ótimo. Mas é porque são questões que realmente... Mas eu vou conduzir um podcast. Mas essas perguntas pro Robertinho. Mas eu acredito que nas gerações anteriores à minha geração, isso era uma realidade. Fugir de casa para a igreja, tanto os homens quanto as mulheres que se tornavam freiras. Freiras, sim. Então eu penso que era uma realidade. Não só pela sexualidade, mas até pela questão financeira. Porque a gente vê na antiguidade que muitos foram ordenados, muitas mulheres entravam para os conventos ali porque não tinham o que comer em casa, não tinha uma perspectiva de progresso na vida, e os padres missionários passavam pelas vilas e ia levando a molecada para o seminário, né? Então você ia ali como uma questão de sobrevivência. E a gente percebe muito isso porque após o Vaticano II, por exemplo, quando mudou-se muitas coisas e acreditou-se que a igreja tinha aberto as portas do paraíso, eu costumo dizer que a ideia dos padres e das freiras, quando termina o Concílio Vaticano II, é que tudo tinha se transformado na porta da esperança do Silvio Santos. Né? Você faz o pedido e agora vai acontecer. Então, os padres deixaram o ministério, o número de padres que abandonou assim, o ministério mesmo, a igreja, foi alarmante. O número de freiras, né? Tanto que elas arrancaram o véu e começaram a usar roupa normal e tiraram a batina. E isso acabou. E as pessoas às vezes me perguntam, por que o senhor não usa batina? Porque a gente é ridicularizado dentro do próprio clero se usar batina. É mesmo? É. Então é algo que eu nunca comentei com os meninos. Né? A gente acaba sendo ridicularizado se eu colocar uma batina entre nós, clérigos. Sim. Vai chamar a gente de conservador, vai chamar a gente de pessoa antiga. São as críticas que nós ouvimos dos próprios colegas, inclusive dos bispos. Né? Fala onde que você está indo, que fantasia que é essa. Então,
os fiéis questionam a gente, às vezes a gente fala, a gente não usa porque não quer, porque... Não, porque às vezes a gente é ridicularizado pela própria estrutura. Então, antigamente eu vejo que tinha essa necessidade de entrar para a igreja para esconder muita coisa, para ter muita coisa. Na minha geração, que é a geração dos anos 80, eu não vejo que foi para esconder muita coisa, não. Tem. Tem pessoas que estão ali porque, de fato, conseguiram viver a sua sexualidade plena dentro da instituição que mais sufoca a ideia da sexualidade plena. Pois então, daí a hipocrisia, né? Sem dúvida nenhuma. Então, não prestam atenção no convite à castidade, porque a igreja deixa muito claro, você pode ser padre e ser homossexual, desde que você esteja orientado para a vida de castidade. Nós falamos sobre a castidade ontem, quando houve a pergunta da Espectro a respeito de masturbação e tudo mais, né? Então, eu vejo que a geração de hoje, esses meninos que estão entrando para o seminário, eles entram hoje por uma questão muito mais apurada de fé, alguns até por uma utopia de uma igreja que não existe mais e acreditam que ela ainda exista, porque as comunidades... A minha visão psicanalítica agora, tá, professor? As comunidades hoje, elas são muito bem organizadas para aceitarem os seus membros. As pessoas não precisam mais de uma bengala como a igreja. A pessoa homossexual é muito mais feliz fora das instituições do que dentro delas. Pois é. Então, elas não precisam hoje de uma gaiola para elas se trancarem para poderem ser plenas. Então, hoje eu não acredito que isso seja uma verdade. Entendi. Nas gerações passadas eu acredito que sim. Até a minha geração talvez sim. Tá. As pessoas entravam com uma forma de poder extravasar aquilo que inconscientemente elas viviam. Porque nas comunidades também, na família, uma família, né, de gente muito simples, isso não é falado, isso é um tabu, nem existe. Sim. E as pessoas vão aflorar a sexualidade, a homossexualidade, depois que entram na instituição. Porque percebem que transitar neste mundo dentro da instituição é mais cômodo do que fora dela. Ah, é. Pois é.